Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui. Turbina para falar com vocês sobre o São Paulo, informações importantes do tricolor. Nesta sexta-feira a gente vai conferir aqui no canal informação sobre o São Paulo Futebol Clube, o time principal que treinou nesta sexta-feira pela manhã lá em Fortaleza, a preparação para o clássico contra o Corinthians no domingo, informações do futebol feminino, categorias de base e do basquete tricolor que tem jogos decisivos pela semifinal do NBB e informações importantes também sobre destaques da coletiva do Dorival Júnior. Além disso, informação sobre o novo uniforme do São Paulo, a segunda camisa que foi lançada. Muito obrigado pela sua presença aqui. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda muito a sua contribuição. A sua inscrição é muito importante para nós. A gente quer atingir a marca de 1.000 inscritos e quando acontecer isso, vai ter sorteio aqui no canal. É a nossa primeira meta e você pode ser um dos premiados. Então se inscreve para ajudar aqui o nosso trabalho. Eu conto muito com o seu apoio. Muito obrigado aos novos inscritos aqui do Turbina Tricolor, esse aqui que fala com vocês. Eu agradeço imensamente a presença de todos aqui. Primeiro vamos falar da classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Botafogo segue líder com 15 pontos após vencer o Corinthians numa boa partida por 3-0. Palmeiras seguindo com 13 pontos, Fluminense com 10, Atlético Paranaense com 9 pontos, Cruzeiro com 9 pontos e Fortaleza também com mesmos 9 pontos. O São Paulo com 7, ali na sétima colocação com 8 pontos, depois Atlético Mineiro com 7, Santos com 7 pontos e Grêmio na décima colocação com 7 pontos. Na campanha do São Paulo, foram 5 partidas, tem 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, tem um saldo positivo de 4 gols, tendo tomado 3 gols e marcado 7 gols. No total, o São Paulo aí tem uma das melhores defesas do campeonato, um time que sofreu pouco aí no Campeonato Brasileiro e segue aí numa invencibilidade de 6 jogos, O São Paulo que vem bem aí no comando técnico do Dorival. Para a gente falar dos destaques da coletiva do Dorival Júnior, após a partida, o Dorival concedeu entrevista e eu separei alguns pontos importantes para a gente falar a respeito do que o Dorival disse na coletiva. Abre aspas, estamos em evolução e também aí faltou velocidade que não conseguimos ter. O Dorival, que quando questionado sobre a produção do time, disse que o São Paulo está em evolução, alguns jogadores já estão entendendo ali a questão de movimentação, de marcação, qual é o momento que ataca, por onde que ataca, Ele até usou uma forma diferente, Ele falou sobre maturidade, de movimentações, cobrir espaços, mas no todo é isso que ele quer dizer, que o time está em evolução e que em alguns momentos o São Paulo teve dificuldade, porque faltou velocidade naquela transição ofensiva. Quando o São Paulo recupera a bola na defesa e tenta fazer um contra-ataque, os jogadores às vezes acabam errando nas decisões e às vezes aceleram de forma errada o jogo ou acabam não acelerando quando precisa, E aí tem várias maneiras disso acontecer, mas vai depender muito do meio-campo que o São Paulo tem dentro do jogo. E ali falta um pouquinho mesmo de velocidade naquele movimento ali de transição ofensiva. Quando recupera a bola, tem que atacar com velocidade para pegar o adversário desorganizado. Foi o que o Dorival falou na coletiva. Disse também o Dorival Júnior, em alguns destaques importantes, abre aspas, que o clássico te dá 3 pontos, fora o fator emocional que existe, Dorival sabe que o São Paulo não ganhou do Corinthians em Itaquera até o momento, Desde quando abriu a arena do rival, o São Paulo vai lá e não consegue vencer. Foram 16 jogos, 10 vitórias do rival e 6 empates. O São Paulo já teve várias oportunidades de ganhar lá, mas nunca conseguiu. É um problema aí para o tricolor. A gente tem uma expectativa boa para que a gente possa vencer este jogo, no domingo, o rival, e quebrar de uma vez por todas o tabu. É importante para torcedor isso. E o Dorival falou que existe o fator emocional em cima desse tabu. Só que o clássico te dá 3 pontos, os mesmos 3 pontos que outro qualquer jogo dá, Que qualquer outro jogo vai te dar esses 3 pontos. Então ele disse que é um fator importante, não só por ser um clássico e por ter o tabu, mas muito mais pelos 3 pontos que são importantes no decorrer aí da temporada na tabela, Estamos buscando um caminho de maturidade. Dorival, quando questionado sobre o confronto com o Fortaleza, disse que o São Paulo está nesse caminho, buscando a maturidade,
buscando ali ser um pouquinho mais compacto, conseguir gerar mais ações ofensivas ali importantes, que a marcação do time já começa lá no ataque. Acabou falando ali sobre as movimentações também que alguns jogadores conseguem fazer e outros ainda têm alguma dificuldade, mas é um São Paulo que vem misto e que vem conseguindo jogar bem, né? Eu coloco misto porque não tem um time titular absoluto aí o time do São Paulo. Com exceção a algumas posições, o Dorival Júnior está fazendo bastante modificações, bastante alternativas que ele tem mexido e tem dado muito certo, né? Isso a gente tem que ressaltar que é um ponto importante aí do trabalho do Dorival Júnior. A respeito também sobre o calendário, o Dorival fez uma crítica ao calendário, disse que o calendário ele é um pouquinho extenso, né? Ele até usou o estadual como uma referência e disse também que as distâncias entre os clubes aí no Brasil são muito grandes, né? Então, por exemplo, você sai de Fortaleza, vem para São Paulo, e aí tem a questão da logística também, né? Sai aqui, você tá com 4 graus aí de temperatura, vai para lá, tá 28. Então tem muitas variações, né? Muitas variantes, na verdade, para falar do calendário e não só do calendário, mas também aí da logística dos clubes, né? E ele até citou aí que para o Fortaleza, os clubes lá do Nordeste ali, é pior a situação ainda, né? Então a gente tem que entender isso também e que isso é um fator preponderante para modificar o time. Não dá para colocar todo jogo, todo jogador, porque uma hora ou outra ele vai acabar se machucando, vai acabar se lesionando. Também disse o Dorival Júnior na questão do, da quilometragem corrida pelos jogadores, né, nos jogos. Ele disse que na época dele se corria 8, 10 quilômetros, hoje você corre 15, 16, então é muito mais, né? E aí tem também esse problema na questão da intensidade. O jogador não vai conseguir repetir isso por muitas vezes se jogar todo, né, meio de semana e fim de semana. Além disso, Dorival também criticou a formação técnica da CBF, né? Ele foi questionado a respeito de técnicos estrangeiros na seleção e disse que o problema da CBF é ter ficado parado no tempo, não os técnicos, né? Eu concordo com o Dorival em alguns pontos. A formação técnica da CBF, ela não te permite trabalhar, atuar em outras nacionalidades, em outros países, né? Então você tem que fazer o curso da CBF para atuar no Brasil, pode ser categoria C, categoria B ou categoria A, ou as licenças C, B e A, mas para você atuar fora você tem que ter as licenças exigidas por esses países. Já, por exemplo, diferente para o curso de formação da Argentina. E aí o Dorival citou isso, né? Então, existe sim um problema na formação técnica da CBF, no curso de formação de técnicos da CBF, que não foi cobrado para os treinadores no passado e que agora vem sendo exigido. Então, isso existe já há muito tempo. O Dorival até citou um exemplo ali que se você queria contratar alguém que era seu vizinho, você poderia contratar, só precisava da formação na graduação em educação física e hoje exige esse curso. Só que é uma formação limitada, né? Não te permite atuar em outros lugares. E aí tem um problema que é mais político do que um problema técnico, né? Infelizmente existe isso daí na política da CBF. Sobre o jogo ainda, né? Rodrigo Nestor falou após a partida e disse o seguinte, abre aspas, né? Indignado, difícil dormir nessa noite depois do que aconteceu, desabafou o camisa 11 do São Paulo quando questionado na expulsão. Disse ainda o Rodrigo Nestor, não consigo acreditar que com tanta tecnologia hoje no futebol não se possa fazer justiça em um lance tão simples. Trabalhei muito para estar em campo no domingo e não vou poder, acrescentou. É o jogador que foi expulso, tomando o segundo cartão amarelo, uma falta muito besta. Na verdade, nem poderia ser expulso, né? Eu acho que o árbitro errou, mas o Rodrigo Nestor também foi muito ingênuo, né? Diante da situação que estava o jogo e o árbitro já tinha errado para o São Paulo, expulsando o jogador do Fortaleza, era claro que em algum momento ele iria compensar a expulsão errada que ele acabou fazendo, né? Deve ter sido informado pelo árbitro de vídeo ali no ponto, né? No ouvido ali, ó, você errou e tal, tenta consertar isso aí. Na primeira oportunidade, ele acabou
consertando, né? 8 minutos apenas que o São Paulo ficou com um homem a mais. Nem deu para aproveitar a diferença, né? E o Rodrigo Nestor acabou sendo ingênuo e foi expulso. Acabou falando após a partida, eu não concordo com o jogador, eu acho que ele tá falando que se preparou para o clássico de domingo, né? Mas eu acho que é um reforço para o São Paulo. O Rodrigo Nestor não está à disposição nessa partida. Isso vai fazer o Dorival Júnior quebrar a cabeça e procurar outro jogador. Quem sabe esse jogador que entrar na posição do Rodrigo Nestor consiga jogar bem e crie mais uma interrogação na cabeça do Dorival, né? E seria muito importante aí para o decorrer da temporada do São Paulo. Pra gente ainda falar do uniforme, né? Lançou aí o uniforme do São Paulo, a segunda camisa, camisa número 2. Eu achei que ficou extremamente bonita, né? O valor da camisa aí nas lojas oficiais estão em torno de R$ 349 que você pode comprar pela loja oficial do São Paulo, né? Uma bonita camisa, tem um conjunto, né? Calção e meião e considero aí uma das mais bonitas nos últimos tempos aí do São Paulo, viu? É, de fato, muito bonita mesmo, né? Seria aí um bom presente para a marca de 1.000 inscritos, né? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários a opinião, né? A camisa aí do São Paulo. Para a gente finalizar este vídeo, a gente vai falar das notícias do Tricolor, né? O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira no CT do Ceará. O São Paulo que se prepara para o jogo contra o Corinthians. Houve um treinamento ali em campo reduzido. Os jogadores que atuaram em maior parte contra o Fortaleza fizeram um trabalho regenerativo no hotel. E os jogadores que não atuaram ou que atuaram menor parte do tempo contra o Fortaleza fizeram uma atividade física e depois um trabalho de troca de passes em campo reduzido. O São Paulo que já começou a preparação física, o jogo do domingo contra o Corinthians na Arena Itaquera, né? Aí um jogo muito importante para o São Paulo e a preparação do São Paulo já começa. O São Paulo volta, o tricolor, né, o time, a delegação volta a São Paulo nesta sexta-feira à noite e depois tem um confronto, tem um treino no sábado às 11 da manhã e depois tem o confronto contra o Corinthians. Segundo informações agora do campeonato feminino, né? O São Paulo que acabou do futebol feminino, o São Paulo que acabou vencendo aí pelo Paulistão, o Red Bull Bragantino, a vitória do São Paulo por 2-0 no CFA Laudo Natel, os dois gols que foram marcados pela Pardal e pela Rafa Travalão. O São Paulo vencendo aí a primeira vitória do São Paulo aí no Paulistão feminino, né? Mais uma vez importante aí esses 3 pontos no campeonato estadual feminino e eu vou trazendo para você os resultados também aí do brasileiro e do campeonato feminino, tanto nas categorias adulto feminino como no sub-20. Informações também sobre a Copa Bull, né? O São Paulo que acabou vencendo mais 2 goleadas pela Copa Bull. O Sub-14 vencendo o Elo Sport por 6-0, né? Uma boa vitória do São Paulo, enquanto o Sub-16 venceu por 5-1 o mesmo adversário, né? Os dois Sub-14 e Sub-16 sempre enfrentam as mesmas equipes, né? Então, 2 boas vitórias, Sub-14 por 6-0 e o Sub-16 vencendo por 5-1, né? Mais uma vez o São Paulo que segue bem aí na Copa Bull, né? Uma boa participação do tricolor, tanto na Sub-14 como na categoria Sub-16. Informações sobre o NBB. O basquete tricolor agora tem uma sequência de 5 jogos pelo NBB contra o Flamengo. A semifinal pelo NBB tem aí o primeiro confronto nesta sexta-feira, o jogo às 8 horas da noite, no ginásio da Tijuca Tênis Club, às 8 horas. Esse jogo tem a transmissão do Sport TV 2. Você pode acompanhar aí o basquete tricolor pelo NBB, São Paulo e Flamengo. Agora 5 jogos na semifinal, né? Bastante movimentação aí no tricolor. Vamos torcer para o São Paulo que procura aí o título inédito do NBB. O São Paulo que precisa aí de mais uma boa campanha para chegar à final, né? O time São Paulino aí que dá mais um passo. Vamos torcer aí pelo título do NBB, pelo basquete tricolor. Eu fico por aqui neste vídeo de repercussão, mais um boletim informativo para deixar você por dentro das notícias do São Paulo. E eu volto no sábado com o vídeo de pré-jogo para falar de São Paulo e Corinthians.
Corinthians e São Paulo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo na Arena Itaquera. É uma chance muito grande do São Paulo quebrar o tabu e somar mais 3 pontos. O rival não vem bem, vem de uma campanha muito ruim, muita pressão lá em Itaquera e a gente pode tirar proveito disso. Mas o São Paulo vai ter que jogar muita bola para vencer o jogo lá. A gente considera um jogo importante, mais uma vez, tem o fator aí do tabu que é importante para a torcida e também os 3 pontos, que ajuda muito o São Paulo a subir na tabela e conseguir brigar ali em cima nas 5 primeiras colocações. Muito obrigado pela sua presença, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda muito a sua inscrição, compartilha esse vídeo também se você puder para nos ajudar, eu conto muito com o seu apoio para a gente atingir a marca de 1000 inscritos aqui e quando acontecer vai ter sorteio de produtos oficiais do São Paulo e você pode ser um dos premiados. Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua presença, um excelente final de semana para você. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve tricolor paulista, um forte abraço, valeu!